Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de recuperação e aprofundamento. Esta aula é a aula número 5. O assunto dessa aula continua sendo equação de primeiro grau, né? Equação polinomial de primeiro grau. E o tema dessa aula serão a resolução de problemas, ok? Nós vamos resolver alguns problemas utilizando a equação de primeiro grau. Ok? Lembrando vocês que essas atividades pertencem ao caderno Aprender Sempre do Governo do Estado de São Paulo e é dedicada à primeira série do ensino médio. Então vamos dar início às atividades conhecendo os objetivos dessa aula. Os objetivos dessa aula são resolver problemas de equação polinomial de primeiro grau que envolvam medidas de tempo, que envolvam medidas de volume, que envolvam compra e venda com o sistema monetário brasileiro e também que envolvam números decimais. Essa é a aula 7 e 8 do caderno de vocês e ela está na página 21 do caderno Aprender Sempre. Então vamos dar início. Atividade 1. João e Mateus trabalham em uma fábrica de vasos. Em um dia, João e Mateus produziram 55 vasos juntos. Mateus produziu 4/7 da quantidade produzida por João. Determine a quantidade produzida por Mateus. Bom, para ajudar vocês com essa atividade, eu vou dar um exercício, eu vou resolver um exercício muito parecido com esse. Para depois, esse eu vou deixar para vocês. Então vamos lá. Só substituir nomes e os valores, né? Então vamos lá. Vitória e Natália trabalham em uma fábrica de vasos. Em um dia, Vitória e Natália produziram juntas 80 vasos. Natália produziu 3/5 da quantidade produzida por Vitória. Determine a quantidade produzida por Natália. Bom, a gente pode prestar atenção aqui, pode observar que a quantidade que a Natália produziu está baseada na quantidade que a Vitória produziu, né? Mas a gente não sabe quanto a Vitória produziu, né? Então vamos colocar aqui. Vasos produzidos por Vitória. A gente sabe? Não. Então vamos dar o nome de X. E os vasos produzidos pela Natália? Nós sabemos? Também não sabemos, porém tem essa informação, né? Que é 3/5 do valor da quantidade produzida pela Vitória. Então, se a Vitória a gente deu o nome de X, vamos colocar 3/5 de X. O total de vasos produzidos foram 80, né? Então, agora vamos montar uma equaçãozinha para a gente descobrir o valor de X. Então vejam aí, X, que é a quantidade produzida por Vitória, mais os 3/5 da Natália, né? Os 3/5 de X da Natália, tem que ser igual a 80. Primeiramente, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Porque aqui pode parecer que não, mas vocês devem lembrar que aqui é uma soma de fração, né? Então aqui é como se tivesse um umzinho aqui embaixo, né? Um número racional, né? Então, aqui também. Então vamos tirar o mínimo múltiplo comum. E como nós temos só o 1 e o 5, o mínimo aí, o mínimo múltiplo comum entre esses três números é o próprio 5. Então a gente vai montar desta forma. Vou fazer aqui do lado. A gente vai montar três fraçõezinhas equivalentes, né? Tudo sobre 5, que foi o nosso mínimo múltiplo comum, certo? Agora, o 5 dividido por 1 aqui dá 5, certo? E aí, o número que eu obtive aqui, eu multiplico o de cima, certo? Isso vocês já sabem, mas eu estou refazendo aqui. Estou fazendo passo a passo por se tratar de uma recuperação, né? 5 dividido por esse 5 aqui vai dar 1. Então, 1
vezes 3x continua 3x. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 80. Então vou pôr aqui que é 5 vezes 80. E é isso que nós vamos transferir ali para a linha de baixo. É só... Bom, então ficou 5x sobre 5 mais 3x sobre 5 mais 5 vezes 80 sobre 5. Bom, como agora eu consegui igualar os denominadores, eu posso eliminá-los, eu posso cortar todos eles. E aí eu fico somente com 5x mais 3x igual a 5 vezes 80. Bom, 5x mais 3x eu sei que é 8x. E aqui, 5 vezes 80 dá 400. Certo? O número 8 que está multiplicando vai para o lado de lá dividindo. Ficamos com x igual a 400 dividido por 8. E 400 dividido por 8 é igual a 50. Porém, lembrem-se que essa ainda não é a solução do nosso problema, porque 50 é a quantidade fabricada por Vitória. Certo? E a Natália produziu 3 quintos de 50, certo? Então vamos só substituir os valores ali, ó. 3 vezes 50 dividido por 5. Eu efetuando esta multiplicação de 3 vezes 50 é igual a 150, certo? 150 dividido por 5 é igual a 30, e esta foi a quantidade de vasos produzido por Natália. Se a gente quiser saber se o exercício está certo, vamos tirar a prova. 50 vasos produzidos pela Vitória, mais 30 produzido aqui pela Natália, 80 vasos. Então, a nossa resolução está certa. A Natália fabricou 30 vasos. E agora agora é a vez de vocês. Atividade 1, vocês vão ter que fazer os mesmos procedimentos que eu fiz lá. Que vocês, como eu falei no começo, eu só troquei nomes e valores, mas o procedimento foi igual. É só vocês seguirem passo a passo tudo que eu fiz e vocês vão chegar ao valor solicitado. E não esqueçam de pôr os cálculos de vocês aqui, tá? Não é só para pôr o resultado, é colocar os cálculos aqui. Vamos para a atividade 2. Nessa atividade, o balde tem uma função importante, então fique atento a ele. O balde... André e Tiago são vaqueiros em uma fazenda e todas as manhãs eles tiram leite de vacas no balde e adicionam a um tambor. Então, como ele está falando aqui, ó, os vaqueiros colocam o leite aqui e depois, quando o leite está cheio, eles colocam dentro do tambor, ok? Na segunda-feira de manhã, o André já tinha colocado 16 litros de leite no tambor e o Tiago completou o volume do tambor com mais 8 baldes. Na terça-feira, o André já tinha colocado 32 litros de leite no tambor e o Tiago foi lá e completou com mais 6 baldes. Nessas condições, determine a capacidade total do tambor. Então, eles querem que a gente determine a capacidade desse tambor grande aqui. Ok? Então, assim como eu fiz na atividade 1, esse aqui eu também vou fazer um exercício parecido. Vou trocar nomes e valores e depois vocês fazem esse. Então vamos lá. Na segunda-feira de manhã, André já tinha colocado 18 litros no tambor.
Troquei os valores. Ó. Tiago completou todo o volume do tambor com 10 baldes. Na terça-feira, o André já havia colocado 36 litros de leite no tambor e Tiago completou com mais 8 baldes, completamente cheios. Nessas condições, determine a medida da capacidade total do tambor. Bom, como a gente já viu, essa é quase igual o outro, né? Então, no primeiro dia, 18 litros mais 10 baldes. E o tambor ficou totalmente cheio, como disse o enunciado. No segundo dia, 36 litros mais 8 baldes e o tambor ficou totalmente cheio. Então, tanto no primeiro dia que eles colocaram 18 litros mais 10 baldes e 36 litros mais 8 baldes, o tambor ficou cheio. Então, a gente tem que montar uma equaçãozinha igualando esses 2 dias. E o que a gente não sabe aqui? A gente não sabe quanto vale o balde, né? Porque aqui a gente sabe que um dia ele colocou 18 litros e no outro dia 36 litros. O que a gente não sabe é quanto é a capacidade desses baldes. Então, esse balde é que a gente vai ter que calcular a capacidade dele. Então, vamos dar continuidade. Então, o valor do balde nós estamos chamando de x aqui. Montei, como eu falei para vocês, uma equaçãozinha igualando os 2 dias, né? Esse aqui foi o primeiro dia, que era 18 litros mais 10x, que o x a gente colocou aqui como balde, né? E no segundo dia, que está do outro lado da balança, né? Que é, ainda lembrando aquela matéria de balança, que a equação nada mais é que uma balança, e aqui cabe bem naquela atividade, porque nos dois lados o tambor vai estar cheio. E aqui ficou 8x porque a informação foi que eram 8 baldes. Então aqui foi o primeiro dia e o segundo dia, certo? O que a gente tem que fazer agora é juntar tudo que tem x do lado esquerdo e o que não tem x para o lado direito. Né? Aí ficamos com 10x menos 8, porque é lógico, né? Não falei, mas você já sabe que quando aqui ele está somando, esse 8x está somando, quando ele passa para o lado de lá, ele passa subtraindo, certo? E o mesmo acontece com esse 18. Ele estava aqui somando, ele passa para lá subtraindo, certo? Passa para o outro lado subtraindo. Aí ficamos com 10x menos 8x é igual a 36 menos 18. Bom, 10x menos 8x, ficamos com 2x, e 36 menos 18 é igual a 18. Bom, o 2 aqui do 2x, ele está multiplicando. Vou passar ele para o lado de lá, dividindo o 18. Ficamos com x é igual a 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Só que esta é a resposta da nossa atividade? Não, porque essa resposta é a capacidade do balde. Nós chamamos o balde, né, que a gente não sabia quanto cada balde comportava em litros, né? Então a gente descobriu que cada balde comporta aí, né, a capacidade de cada balde é 9 litros. Ok? Então eu coloquei aí, balde em litros. Então, para a gente saber quanto é o tambor, né? Qual é a capacidade do tambor cheio, a gente tem que pegar esse 9 agora que a gente obteve aqui e substituir em um desses valores aqui. A gente pode substituir aqui ou aqui para continuar nossos cálculos e descobrir o valor do tambor. Então eu peguei a primeira lá, ó, 18 mais 10 vezes 9, que é substituir aqui o valor de x. Isso vai resultar em 108 litros, né? Que eu fazendo a multiplicação, 10 vezes 9 dá 90.
mais 18, 108 litros. E esta é a resposta da nossa atividade, né? Então é a capacidade total do tambor, ok? Então agora é a vez de vocês. Vocês devem realizar os cálculos, certo? Colocar os cálculos neste espaço aqui, como eu já falei, né? Não é para colocar só a resposta. A gente quer ver como é que vocês resolvem a atividade e eu já mostrei todos os cálculos para vocês, só troquei os valores, então agora é a vez de vocês. Vamos agora para a atividade 3. Ao negociar a compra de certa mercadoria com um fornecedor, um comerciante lhe disse: se você me der R$ 1 de desconto em cada peça, eu poderei comprar 60 peças, com a mesma quantia que eu gastaria para comprar 50. Se o fornecedor der o desconto pedido, o comerciante pagará em reais por peça. E aí nós temos as opções, né? 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu também vou fazer um exercício parecido. Vamos lá. Bom, a negociar a compra de certa mercadoria, com um fornecedor, o comerciante lhe diz: se você me der R$ 3 de desconto em cada peça, eu poderei comprar 70 peças com a mesma quantia que eu gastaria para comprar 40. Se o fornecedor der o desconto pedido pelo comerciante, o comerciante pagará em reais por peça. O que a gente tem que observar é o seguinte: a gente não sabe o preço do produto, né? A gente não sabe o preço de cada peça desse produto, porque todo o cálculo vai ser baseado em cima do preço atual, que ele está pedindo um desconto em cima do preço atual. Então vamos chamar o preço dessa peça, né, o preço do produto de X, né? Bom, então agora é só montar uma equaçãozinha, né? Ele está dizendo que se ele comprar 70 peças com R$ 3 de desconto, certo? 70 peças com R$ 3 de desconto. Como que eu simbolizo esse desconto? Se eu já falei que cada peça, o preço de cada produto é o X, e se eu quero o desconto em cima desse preço, eu vou colocar X menos 3, certo? Bom, agora que nós montamos essa parte da equação, vamos pensar do outro lado. Ele está dizendo que quando ele comprasse essas 70 peças com desconto, ele gastaria a mesma quantidade que se ele comprasse 40 peças com o preço normal. E o preço do produto normal é X, então vamos colocar 40x, certo? Bom, agora que nós montamos essa equaçãozinha, sempre lembrando que uma equação, os dois lados são iguais, né? Estão balanceados no mesmo peso, no mesmo valor, né? Que é lembrando o sisteminha da balança, né? Tem o mesmo peso. Então, para iniciar, vamos fazer uma distributiva aqui, ó. Vou multiplicar 70 por x e 70 por menos 3 aqui. Aí eu fiquei com 70x menos 210 é igual a 40x. Agora eu vou juntar, né, o que tem x de um lado e o que não tem do outro. Então eu mando esse 40x para o lado de lá, subtraindo, porque aqui ele está com o sinal positivo, né, desse lado. E o 210 que está subtraindo vai para o lado de lá, somando, sinal positivo. Então ficamos com 70x menos 40x é igual a 210. Certo? Bom, 70x menos 40x, ficamos com 30x. O 30 está multiplicando o x, passa para lá dividindo o 210. Ficamos com 210 dividido por 30. E 210 dividido por 30 é 7. Então, R$ 7
é o valor da peça sem o desconto. Porque vejam, lembre-se que lá em cima a gente chamou o X de preço do produto, mas ainda sem desconto. Só que ele estava falando, se você me der R$ 3 de desconto em cada peça, certo? R$ 3 de desconto. Então, a pergunta é, quanto o comerciante pagará em reais por peça? Ou seja, é esse valor menos o desconto, que é 7 menos 3 igual a 4. R$ 4 é o valor da peça com desconto, certo? Então, ele vai pagar R$ 4 por peça de desconto. Então, mais uma vez, se a gente quiser saber se está certo, a gente poderia substituir ali, por exemplo, 70 vezes 4 seria igual a 40 vezes 7, que é o valor da peça sem desconto. Então, 70 vezes 4 é igual a 280. E 40 vezes 7 igual a 280. E então a nossa resposta é verdadeira. Cada peça com desconto será R$ 4. Então, voltando ao exercício, agora é com vocês. Resolvam o exercício da forma que eu passei para vocês ali. E depois, só que aqui vocês têm que as alternativas, né? Vocês têm as alternativas para descobrir qual é o valor da peça com o desconto, ok? Então vamos para o próximo exercício. Lucas, Renato e Paulo trabalham em uma fábrica e recebem de acordo com o que produzem. No final do mês, o dono da fábrica pagou a Renato R$ 1.000 a mais do que ele pagou para o Paulo. E o Lucas recebeu o dobro do que recebeu o Renato. Sabe-se que o total pago aos 3 funcionários foi de R$ 15.000. Então, nessas condições, o salário recebido por Lucas é... Aí nós temos aqui as opções. Então, mais uma vez, eu farei um exercício parecido, trocando nomes e valores. Renan, Guilherme e Denis trabalham em uma fábrica e recebem de acordo com o que produzem. No final do mês, o dono da fábrica pagou para Guilherme R$ 2.000 a mais do que pagou para Denis. E o Renan recebeu 3 vezes a mais do que recebeu Guilherme. Sabe-se que o total pago aos 3 funcionários foi de 28 mil. Nessas condições, o salário recebido por Renan é... Então vamos lá. Nós temos 3 funcionários, né? Denis, Guilherme e Renan. Vamos identificar ali, ó. No final do mês, o dono da fábrica pagou a Guilherme 2.000 a mais do que pagou para o Denis. E o Renan recebeu 3 vezes a mais do que pagou para o Guilherme. Então, está mais ou menos em função do que está sendo pago para o Denis. Porque se o Guilherme ganhou 2.000 a mais que o Denis, e depois o Renan ganhou 3 vezes mais que o Guilherme, então a gente não sabe quanto ganhou o Denis. O Denis não tem nenhuma informação dele. Então vamos chamar o Denis de X. Certo? Já o Guilherme está dizendo que ele ganhou R$ 2.000 a mais do que o Denis. Então a gente coloca X mais 2.000. E o Renan recebeu o triplo do que recebeu o Guilherme. Então é 3 vezes o que o Guilherme recebeu. É 3 que multiplica X mais 2.000. Certo? Agora é só montar a equaçãozinha. Então ficamos com X mais 2.000 mais 3 que multiplica X mais 2.000. Isso tudo vai ser igual a 28 mil, que é o salário que ele pagou para os 3. Mas a gente está procurando o valor de X, que é o salário base, né? O salário que a gente tomou como base é o salário do Denis.
Então vamos começar fazendo uma distributiva, né? 3 vezes x e 3 vezes 2.000, para eliminar esses parênteses aí. Então ficamos com x mais 2.000 mais 3x mais 6.000 é igual a 28.000. Vamos juntar tudo que tem x de um lado e o que não tem para o outro. Bom, aqui ficou 5x mais 8.000 é igual a 28.000. O 8.000 que está somando aqui, vou passar ele para o lado de lá, subtraindo o 28. Ok? Então ficou 5x é igual a 28 menos 8.000 e 5x é igual a 20.000. O 5 está multiplicando x, vou passar para o lado de lá, dividido aquele 20.000 ali. X é igual a 20.000 dividido por 5. E 20.000 dividido por 5 é igual a 4.000. Certo? Mas essa ainda não é a resposta do nosso problema, porque o x é o salário do Denis. Então, como a gente quer saber o salário do Renan, basta a gente vir aqui, ó, como a fórmula aqui do Renan ficou como 3 vezes x mais 2.000, a gente volta aqui e só substitui o 4.000 ali no lugar do x para saber o salário do Renan. Então ficamos com 3 que multiplica 4.000 mais 2.000. 4.000 mais 2.000 é igual a 6.000 e 3 vezes 6.000 é igual a 18.000 e 18.000 é o salário do Renan, como pedia o problema aí. Então, agora é com vocês. Façam os cálculos. Como eu fiz quase toda essa aula, eu dei exemplos, né, parecidos, e agora é com vocês. É só montarem as equações e fazerem os cálculos. Ok? Próxima atividade. A professora de matemática deixou no quadro a seguinte equação: 0,5x é igual a 0,3 menos 0,5x. O valor de x nessa equação é... Bom, aqui eu vou dar um exemplo, não vou fazer contas, mas vou dar um exemplo aqui, porque isso aqui é bem simples, né? Mas vou dar um exemplo, para vocês lembrarem o que são números decimais, né? Números decimais são números racionais não inteiros expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Eles podem ser positivos ou negativos. Então vejamos aqui exemplos. Esse é um número decimal negativo, menos 21,6. O menos 21 é a parte inteira. E o 6 é a parte decimal. Então, o que fica ao lado esquerdo da vírgula é a parte inteira, e o que fica do lado direito é a parte decimal. Essa parte decimal pode ter diversas casas, e a parte inteira também. Vamos ao outro exemplo, ainda negativo, ó, menos 1,25. O menos 1 é a parte inteira, o 25 é a parte decimal. 0,25. O 0 é a parte inteira, porque está do lado esquerdo da vírgula, e o 25 é a parte decimal. Agora já passou para o positivo também, né? 1,68 positivo. O 1 é a parte inteira, 68 é o decimal, e 14,684, 14 é a parte inteira, e 684 é a parte decimal. Se a gente fosse fazer alguma conta assim, de adição ou subtração desses números, por exemplo, 21,6 e o menos 21,6 e menos 1,25. Se eu fosse subtrair esses dois linearmente, se eu fosse subtrair, eu teria que colocar assim, ó, menos 21,6 menos 1,25. Esse menos da parte externa, ele inverte o sinal da parte interna, né? Então, ficaremos com menos 21,6 mais
1,25. Bom, isso linearmente, mas e se a gente fosse montar aqui essa conta assim verticalmente? Ficaria assim: 20, 21,6. Ali no caso, né, e a gente já mudou para positivo, mas antes era negativo, né? Mas vou pôr positivo aqui. 1,25. Vejam bem, para a gente fazer essa conta aqui, a gente deve levar em consideração duas coisas. Primeiro, a gente tem que igualar as casas decimais aqui, que aqui em cima. Aqui em cima eu vou colocar esse zero para igualar as casas decimais. Aqui embaixo tem duas casas decimais, então em cima tem que ter também. Vírgula embaixo de vírgula, certo? Vírgula embaixo de vírgula. E aqui eu coloquei mais, antes era menos, mas vejam bem, o menos 21 é maior do que 1,25. Então a gente vai fazer como se fosse uma conta negativa mesmo, uma conta de subtração mesmo. Então 5 para 10 são 5. Emprestei um aqui do 6. 2 para 5 são 3. Certo? Aí vírgula. 1 para 1 é 0. E 0 para 2, né? Que aqui ficaria um 0 também. 0 para 2, 0. E aí o resultado seria 20,35, que seria a mesma coisa que se eu tivesse feito linearmente. Esqueci de colocar aqui, ó, sinal negativo, porque o 21,6 era maior do que o 1,25. Então, ficou negativo aqui. Ok? Um outro exemplo, se eu pegasse o 14,684 e 1,68. Se eu fosse somar esses dois valores, assim, verticalmente, eu também teria que igualar as casas decimais. 14,684 mais 1,68. Certo? Assim como eu fiz no outro, vou igualar as casas decimais. Vou colocar um zero aqui. E aqui também não precisa, mas vou colocar. Vou colocar um zero aqui. E aí, 4 mais 0 é 4. 8 mais 8, 16, vai 1. 6 mais 6, 12, 1, 13. Vai 1. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. E aqui, 1. Resultado, coloco a vírgula aqui embaixo de vírgula. 16,364. Certo? 16,364. E se eu colocasse assim, 0,25 mais 0,75. Já vou colocar verticalmente aqui. Que é esse tipo de conta que vocês vão usar na nossa atividade. Vamos dizer que aqui tivesse a letra X, que é o que está na atividade lá. 0,25 mais 0,25x mais 0,75x. Então, o que ficaria aqui? Bom, ficaria x, né? Porque aí a gente não vai somar a letra, vai ser, ele vai acompanhar só os números aqui, então ficaria x, eu só vou copiar o x. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 7, 10. Vai 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1 novamente. Então ficou 1,00x. Porém, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1x. Certo? Ou simplesmente x. Ok? E é esse tipo de conta aqui que vocês vão usar lá na nossa atividade. E agora é com vocês. Vocês vão fazer a soma ali, ó. 0,5x é igual a
0,3 menos 0,5x. O valor dessa equação é, e aí depois que vocês fizerem as devidas modificações ali nessa equaçãozinha, vocês vêm aqui e escolhem uma das alternativas. Então, com esse exercício eu encerro aqui, lembrando que esses exercícios fazem parte do caderno Aprender Sempre, que é do primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês tenham aproveitado. Façam todas as atividades, mantenham o caderno bem guardadinho, porque quando retornar às aulas, vocês terão que entregar esse caderno, ou no final do bimestre, vocês vão ter que voltar lá na escola e entregar esse caderno para a constituição de nota, tá? Então, espero que tenham aproveitado. Se não entenderam, assistam novamente o vídeo e bons estudos. Até a próxima.